Imagine a cena. Florence Scovel Shinn, uma mulher de sabedoria e luz, em seu escritório. De repente, uma aluna entra, o rosto banhado em lágrimas, a voz embargada pelo desespero. Ela havia perdido tudo. O marido a abandonara. Os filhos enfrentavam doenças. E as dívidas se amontoavam como uma tempestade, em meio ao caos. A aluna faz a pergunta que ecoava em seu coração. Florence, quanto tempo levará para que minha vida se transforme? Florence, com a calma que a caracterizava, fitou a aluna nos olhos e proferiu palavras que se tornariam um divisor de águas em sua vida. 7 segundos. Apenas 7 segundos separam você da prosperidade que tanto almeja. A resposta, aparentemente inacreditável, deixou a aluna perplexa. Como era possível? Anos de sofrimento, de angústia, seriam desfeitos em meros 7 segundos? Parecia um conto de fadas, uma promessa vazia. Mas Florence era séria, profundamente convicta do que dizia. Naquele dia, Florence compartilhou com a aluna um ritual transformador, tão simples que chegava a ser inacreditável, tão rápido que se tornava acessível a qualquer um, mas tão poderoso que Florence só o revelava em situações extremas, quando a alma clamava por socorro. Essa aluna se chamava Valéria, e a história de sua transformação, nos meses que se seguiram, se tornou uma das mais recontadas nos círculos de Florence. Um farol de esperança em meio à escuridão. Valéria abraçou o ritual no dia seguinte àquela conversa. Ao despertar, antes que a mente se inundasse de preocupações, ela pronunciava as palavras que Florence lhe ensinara. No início, sentia-se tola, como se estivesse brincando de faz de conta. Parecia bobagem demais, simples demais, como 7 segundos poderiam mudar uma vida inteira. Mas Valéria estava no limite, não tinha nada a perder. Então, persistiu. Dia após dia, sem falhar um único dia. 7 segundos pela manhã, ao despertar. 7 segundos à noite, antes de adormecer, no 14º dia. Valéria recebeu uma carta de um advogado, uma herança inesperada de um tio distante, de quem nem sequer se lembrava. O valor não era uma fortuna, mas era o suficiente para quitar as dívidas mais urgentes, para respirar aliviada. No 28º dia, o marido que a abandonara retornou, arrependido, buscando uma nova chance. Valéria não o acolheu de volta como esposo, mas ambos decidiram compartilhar as responsabilidades com os filhos, aliviando o fardo que Valéria carregava sozinha. No 42º dia, Valéria conquistou um emprego. Não um emprego qualquer, mas um trabalho que a apaixonava, cercada por pessoas que a valorizavam, com um salário que lhe permitia viver com dignidade. Florence guardou a carta que Valéria lhe escreveu meses depois. Nas palavras de Valéria, aqueles 7 segundos foram o ponto de inflexão. Não por mágica, mas porque haviam transformado algo dentro dela, desbloqueando a capacidade de enxergar oportunidades que antes permaneciam invisíveis. Hoje, você terá a oportunidade de aprender esse ritual, e eu irei explicar, detalhadamente, por que 7 segundos são suficientes para reprogramar a sua relação com a prosperidade. Antes de revelar o ritual, é fundamental que você compreenda a ciência por trás dos 7 segundos. Florence não escolheu esse número por acaso. Ela desvendou um segredo sobre a mente humana que, naquela época, permanecia desconhecido para muitos. A mente consciente opera em ciclos, e existem momentos em que ela se encontra completamente aberta, receptiva, vulnerável a novas programações.
Florence identificou que esse estado de abertura dura aproximadamente 7 segundos. É como uma porta que se abre brevemente. Se você souber aproveitar essa janela de oportunidade, poderá inserir uma nova crença diretamente no subconsciente, sem resistência, sem questionamentos, superando os bloqueios que, normalmente, impedem mudanças profundas. Florence explicava que a maioria das pessoas tenta transformar suas crenças sobre dinheiro da maneira errada. Repetem afirmações por horas a fio, meditam por longos períodos, elaboram listas intermináveis de desejos. Mas nada disso funciona se você não souber aproveitar o momento certo. É como tentar plantar uma semente em solo de concreto. Você pode ter a semente mais fértil do mundo, mas se o solo não estiver preparado, nada irá florescer. Os 7 segundos representam o momento em que o solo da mente se encontra macio, pronto para receber. Agora, vou guiá-lo na identificação desses 7 segundos e como utilizá-los para desbloquear a abundância instantânea. O primeiro passo é compreender quando a janela se abre. Florence descobriu que existem momentos específicos do dia em que a mente se encontra naturalmente mais receptiva. O momento mais poderoso é logo ao despertar. Nos primeiros segundos após abrir os olhos, a mente ainda transita entre o sono e a vigília. O subconsciente ainda detém o comando. A mente consciente ainda não assumiu o controle. Com todas as suas preocupações e seus medos, esse é o momento perfeito. Nesses primeiros 7 segundos após despertar, você tem acesso direto ao subconsciente. Qualquer pensamento que você nutrir nesse momento será plantado profundamente. Florence alertava que a maioria das pessoas desperdiça esse momento precioso. Acordam remoendo os problemas, as contas a pagar, as dificuldades do dia a dia e, assim, programam o subconsciente para a escassez logo no início de cada dia. Ela dizia que, se você acorda pensando em dívidas, você programa seu dia para dívidas. Se você acorda pensando em falta, você programa seu dia para falta. A programação dos primeiros 7 segundos define o tom das próximas 24 horas. Outro momento de abertura que Florence identificou é logo antes de adormecer. Quando você está quase pegando no sono, a mente consciente começa a relaxar. O subconsciente começa a assumir o controle. Novamente, uma janela de 7 segundos onde a programação se torna extremamente eficaz. Florence utilizava esses 2 momentos todos os dias, ao despertar e ao adormecer. 2 rituais de 7 segundos. 14 segundos por dia. E esses 14 segundos transformavam a realidade dela mais do que horas de oração convencional. Agora, vou compartilhar o ritual exatamente como Florence o praticava. Ao despertar, antes mesmo de abrir os olhos completamente, pronuncie em voz alta ou mentalmente um decreto de abundância. Seja rápido. Faça-o nos primeiros segundos, antes que a mente consciente desperte por completo e comece a questionar. O decreto que Florence utilizava era: eu sou abundância agora. Simples, direto, poderoso. Ela não usava decretos longos nesse momento. Não havia tempo. A janela era curta. Cada palavra precisava ter peso. Eu sou abundância agora. 4 palavras. Menos de 2 segundos para pronunciar. E o restante dos 7 segundos era dedicado a sentir. Esse é o segredo que muitos desconhecem. Não basta apenas pronunciar. É preciso sentir. Nos segundos restantes, sinta a abundância em seu corpo. Sinta como se ela já estivesse presente.
Experimente a gratidão por algo que ainda não se manifestou no mundo físico. Florence explicava que o subconsciente não distingue entre imaginação vivida e realidade. Se você sentir abundância profundamente por 7 segundos, seu subconsciente registra como se a abundância já fosse real. E, então, começa a trabalhar para manifestar no mundo físico aquilo que já existe no mundo interno. Uma aluna de Florence chamada Marta praticou esse ritual por 21 dias consecutivos. Nos primeiros dias, ela não sentia nada de especial. Pronunciava as palavras, tentava sentir, mas a sensação era vazia. Florence a incentivou a continuar. Ela dizia que o subconsciente precisava de repetição para acreditar. Que os primeiros dias eram como preparar o terreno. A semente estava sendo plantada, mas ainda não havia brotado. No 12º dia, algo mudou. Marta acordou e, antes mesmo de pronunciar o decreto, sentiu uma onda de bem-estar. Uma sensação de que tudo estava bem, de que não havia motivo para preocupação. Ela pronunciou as palavras e a sensação se intensificou. A partir desse dia, Marta notou mudanças sutis ao seu redor. Oportunidades começaram a aparecer. Pessoas ofereciam ajuda sem ela pedir. Um antigo cliente ligou oferecendo um projeto bem pago. Um parente devolveu um dinheiro emprestado há anos, que ela já tinha esquecido. No 21º dia, Marta tinha recebido o suficiente para quitar suas dívidas mais urgentes. Não de forma miraculosa e instantânea, mas através de canais que se abriram um após o outro. Canais que estavam bloqueados e que os 7 segundos matinais ajudaram a desbloquear. Florence contava essa história para ilustrar um ponto importante. O ritual dos 7 segundos não faz dinheiro cair do céu. Ele abre canais, remove bloqueios, reprograma o subconsciente para reconhecer e aproveitar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que a mente de escassez não conseguia ver. Há outro aspecto do ritual que Florence considerava essencial: a preparação na noite anterior. Ela recomendava que, ao deitar, você fizesse uma limpeza mental. Perdoasse qualquer pessoa que tivesse te magoado durante o dia. Soltasse qualquer ressentimento, qualquer raiva, qualquer frustração. Esse processo de limpeza preparava o terreno para a programação da manhã seguinte. Florence dizia que você não pode plantar prosperidade em solo envenenado por mágoa. O ressentimento é como erva daninha. Ele sufoca qualquer semente boa que você tente plantar. Por isso a limpeza noturna era tão importante. O ritual noturno era similar ao matinal. Nos últimos segundos antes de pegar no sono, Florence pronunciava outro decreto. Esse era diferente. Enquanto a prosperidade flui para mim, essas palavras eram as últimas que ela ouvia antes de dormir, e elas trabalhavam no subconsciente durante toda a noite. Florence explicava que o sono é o momento em que o subconsciente processa e organiza informações. E a última informação que ele recebe é sobre a prosperidade fluindo. Ele passa a noite inteira trabalhando nessa direção, organizando, planejando, preparando os caminhos. Muitas alunas de Florence relatavam sonhos significativos após começarem o ritual noturno. Sonhos com dinheiro, sonhos com oportunidades, sonhos com portas se abrindo. Florence via esses sonhos como sinais de que o subconsciente estava trabalhando, de que a reprogramação estava acontecendo. Uma aluna chamada Eleonora tinha pesadelos recorrentes sobre pobreza. Sonhava que perdia tudo, que vivia na rua, que não tinha o que comer. Esses pesadelos a assombravam há anos. Após 3 semanas praticando o ritual noturno de Florence, os pesadelos começaram a mudar. Primeiro,
Eleonora sonhou que encontrava dinheiro no chão. Depois, sonhou que recebia um presente valioso. Por fim, sonhou que vivia em uma casa linda e confortável. Florence explicou que os sonhos eram reflexo do subconsciente. Quando o subconsciente está programado para a escassez, ele produz pesadelos de pobreza. Quando é reprogramado para a prosperidade, produz sonhos de riqueza. A mudança nos sonhos era evidência de que a reprogramação estava funcionando. Agora vou revelar uma técnica avançada que Florence ensinava para potencializar o ritual dos 7 segundos. Ela chamava de ancoragem física. A ideia era associar o decreto a uma sensação física específica. Florence recomendava pressionar levemente o polegar contra o indicador enquanto pronunciava as palavras. Essa pressão suave criava uma âncora, uma conexão entre o gesto físico e o estado de prosperidade. Depois de algumas semanas de prática, apenas fazer o gesto já ativava a sensação de prosperidade, mesmo no meio do dia, mesmo em situações estressantes. O corpo tinha aprendido a associar aquele gesto com aquele estado, e o estado podia ser ativado instantaneamente. Florence usava essa técnica em momentos de crise. Quando recebia uma notícia ruim, quando enfrentava um desafio financeiro, ela fazia o gesto discretamente. Ninguém percebia. Mas internamente, ela estava ativando seu estado de prosperidade. Estava acessando a programação que havia instalado através dos rituais de 7 segundos. Essa ancoragem era especialmente útil para alunos que trabalhavam em ambientes estressantes. Pessoas que lidavam com cobranças, que enfrentavam pressão financeira constante. O gesto permitia que elas mudassem seu estado interno em segundos, sem que ninguém ao redor percebesse. Florence contava sobre um aluno chamado Henrique, que trabalhava em um banco. Todo dia ele lidava com números, com dívidas de outras pessoas, com a energia pesada do dinheiro mal administrado. Era fácil ser contaminado por essa energia. Henrique começou a usar a ancoragem física. Toda vez que sentia a energia de escassez se aproximando, ele pressionava o polegar contra o indicador por 7 segundos, internamente. Repetia o decreto. Externamente, parecia apenas estar pensando. Depois de 2 meses, Henrique notou que sua relação com a prosperidade tinha mudado completamente. Ele não absorvia mais a energia negativa dos clientes. Conseguia manter seu estado interno de abundância mesmo cercado de escassez. E suas próprias finanças começaram a prosperar de formas inesperadas. Florence explicava que a abundância é um estado interno primeiro. Só depois se manifesta externamente. Você não fica abundante quando recebe dinheiro. Você recebe dinheiro quando se torna abundante por dentro. O ritual dos 7 segundos trabalhava exatamente nessa direção. Mudava o interno para que o externo pudesse mudar. Havia uma variação do ritual que Florence usava em situações de emergência, quando precisava de resultados mais rápidos, quando a situação era urgente demais para esperar os 21 dias de reprogramação gradual. Ela chamava de Ritual dos 7 Segundos Intensivo. Nessa versão, você não faz apenas ao acordar e ao dormir. Você faz 7 vezes ao longo do dia. 7 rituais de 7 segundos. 49 segundos totais de programação intensiva. Florence recomendava distribuir esses 7 momentos ao longo do dia. 1 ao acordar, 1 no meio da manhã, 1 antes do almoço, 1 depois do almoço, 1 no meio da tarde, 1 no final do dia, 1 antes de dormir. Cada momento seguia o mesmo padrão. 7 segundos de decreto mais sensação. Não mais que isso. A brevidade era intencional. Florence descobriu que sessões curtas e frequentes eram mais eficazes do que sessões longas e esparsas. O subconsciente aprende por repetição. Quanto mais vezes você apresenta a mesma informação,
mais profundamente ela é gravada. 7 vezes por dia, durante 7 dias, eram 49 sessões de programação. O suficiente para criar uma mudança significativa em uma semana. Florence usou esse método intensivo quando perdeu grande parte de suas economias em um investimento mal-sucedido. Ela não entrou em pânico. Não se deixou dominar pelo medo. Em vez disso, intensificou sua prática. 7 vezes por dia, 7 segundos cada, em menos de um mês. Florence tinha recuperado não apenas o que perdeu, mas muito mais. Oportunidades surgiram de lugares inesperados. Um livro que ela tinha escrito anos antes começou a vender como nunca. Novos alunos apareceram querendo suas aulas. O universo parecia responder à intensidade de sua prática. Agora vou explicar algo que Florence considerava crucial. O decreto precisa ser no tempo presente. Não no futuro. Não como desejo. Como realidade presente. Muitas pessoas erram nisso. Dizem, eu vou ser próspero. Ou, eu quero prosperidade. Essas formulações são fracas. Elas comunicam ao subconsciente que a prosperidade está no futuro. E o futuro nunca chega. É sempre amanhã. Florence insistia em decretos no presente. Eu sou prosperidade. Eu tenho riqueza. A riqueza flui para mim agora. Essas formulações comunicam realidade presente. O subconsciente não tem como processar futuro. Ele só entende agora. Por isso o decreto deve ser agora. Ela dava um exemplo prático. Se você olha no espelho e diz, eu serei bonito, seu cérebro registra que você não é bonito agora. Mas se você diz, eu sou bonito, mesmo que não acredite completamente, seu cérebro começa a processar essa informação como verdade presente. O mesmo vale para a prosperidade. Eu sou prosperidade cria uma realidade presente no subconsciente. E o subconsciente começa a trabalhar para manifestar no mundo físico o que já existe no mundo interno. Florence tinha uma lista de decretos de 7 segundos que recomendava para diferentes situações. Para escassez geral, eu sou abundância infinita. Para dívidas específicas, a provisão perfeita chega agora. Para oportunidades de trabalho, portas certas se abrem para mim. Para negócios, prosperidade flui através de mim. Cada decreto tinha no máximo 5 ou 6 palavras. Rápido o suficiente para ser pronunciado em 2 segundos. Deixando 5 segundos para sentir. Florence era rigorosa sobre isso. Palavras demais diluíam o poder. Simplicidade era força. Uma aluna chamada Katia veio até Florence com um problema específico. Ela precisava de R$ 1.500 em 3 dias. Não tinha de onde tirar. Todas as portas pareciam fechadas. Florence ensinou a ela o ritual dos 7 segundos intensivo, adaptado para emergências. Katia deveria fazer o ritual não 7, mas 12 vezes por dia. A cada hora, durante 12 horas. Sempre o mesmo decreto. R$ 1.500 chegam agora. Katia seguiu à risca. A cada hora, parava o que estava fazendo. Fechava os olhos por 7 segundos. Pronunciava o decreto. Sentia a gratidão como se já tivesse recebido. No segundo dia, Katia recebeu uma ligação de uma amiga. A amiga estava mudando de casa e precisava vender alguns móveis rápido. Ofereceu a Katia a oportunidade de revender. Katia aceitou sem ter dinheiro para comprar. A amiga confiou. Deixou os móveis com Katia para vender primeiro e pagar depois. Em 2 dias, Katia vendeu tudo. O lucro, R$ 1.600. Mais do que precisava. E exatamente no prazo. Florence adorava histórias como essa. Ela mostrava que o universo tinha recursos infinitos, que a prosperidade podia vir de qualquer lugar. O papel do ritual era abrir a mente para possibilidades que ela normalmente ignoraria.
Katia nunca teria pensado em revender móveis. Mas com a mente aberta pelo ritual, ela reconheceu a oportunidade quando apareceu. Há outro elemento importante do ritual que Florence ensinava: a postura corporal. Ela descobriu que a posição do corpo afetava até a eficácia do decreto. Se você faz o ritual curvado, encolhido, com os ombros caídos, o efeito é menor. O corpo está comunicando escassez, medo, pequenez. Florence recomendava fazer o ritual com a coluna ereta, ombros abertos, queixo levemente erguido. Essa postura comunica confiança, abertura, receptividade. O corpo e a mente estão alinhados na mesma mensagem. Ela ia além. Recomendava um leve sorriso durante os 7 segundos. Não um sorriso forçado. Um sorriso suave, natural. Como se você estivesse lembrando de algo bom. Esse sorriso ativava músculos faciais que enviavam sinais de bem-estar para o cérebro. Amplificava o efeito do decreto. Florence contava que algumas alunas faziam o ritual de forma mecânica. Repetiam as palavras sem vida, sem emoção, sem presença. E os resultados eram fracos. O ritual precisava de energia, de intenção, de presença total nesses 7 segundos. Ela comparava a diferença entre um beijo dado com amor e um beijo dado por obrigação, externamente. Podem parecer iguais, mas a energia é completamente diferente. O mesmo valia para o ritual. 7 segundos de presença total valiam mais do que 1 hora de repetição mecânica. Agora vou compartilhar o que Florence chamava de segredo dos 7 segundos multiplicados. Uma técnica avançada para quem já dominava o ritual básico. A ideia era fazer o ritual em cadeia. 7 segundos de um decreto. Pausa de 3 respirações. 7 segundos de outro decreto. Pausa de 3 respirações. 7 segundos de um terceiro decreto. Essa sequência criava um efeito cumulativo. Florence usava 3 decretos complementares. O primeiro abria o canal. Eu me abro para receber. O segundo ativava o fluxo. Prosperidade flui para mim agora. O terceiro selava a intenção. Está feito e consumado. Abertura, fluxo e selagem. 3 etapas em menos de 1 minuto, mas com poder multiplicado. Florence dizia que essa sequência era como abrir uma torneira. Deixar a água correr e depois confirmar que o fluxo estava estabelecido. Ela reservava essa técnica para momentos especiais. Lua nova, lua cheia, 1º dia do mês. Datas significativas. Nesses momentos, a energia ambiente já estava elevada. A técnica multiplicada aproveitava essa energia amplificada. Uma aluna chamada Renata usou a técnica multiplicada todo o 1º dia do mês durante 1 ano. Ela mantinha um diário onde registrava os resultados, ao final do ano. Renata calculou que sua renda tinha aumentado 60%, sem mudança de emprego, sem promoção formal. Apenas oportunidades que foram aparecendo e que ela soube aproveitar. Florence explicava que o aumento não era mágico. Era o resultado de uma mente reprogramada. Uma mente que via oportunidades onde antes via obstáculos. Uma mente que agia com confiança, onde antes hesitava. Uma mente que atraía pessoas e situações favoráveis porque emanava energia de prosperidade. Há um detalhe importante que Florence ensinava sobre a consistência do ritual. Ela dizia que pular um dia era como voltar 3 dias atrás. O subconsciente precisava de continuidade para acreditar na nova programação. Cada dia que você praticava, fortalecia a nova crença. Cada dia que você pulava, enfraquecia. Por isso, Florence era rigorosa com suas alunas. Ela dizia: se você não pode se comprometer com 7 segundos por dia, você não está pronto para a prosperidade.
Porque a prosperidade exige compromisso, exige consistência, exige presença. Muitas alunas começavam empolgadas e depois abandonavam. Faziam o ritual por uma semana e desistiam porque não viam resultados imediatos. Florence alertava que isso era o maior erro. O subconsciente não muda da noite para o dia. Ele precisa de repetição, de insistência, de fé, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Ela comparava ao processo de germinar uma semente. Você planta a semente e por dias não vê nada. A terra parece a mesma, mas debaixo da superfície, a semente está trabalhando, está enviando raízes, está se preparando para brotar. O mesmo acontece com o ritual. Os primeiros dias são de trabalho invisível, de preparação. O broto só aparece quando as raízes estão fortes o suficiente. Você acabou de receber um dos rituais mais poderosos que Florence Scovel Shinn desenvolveu. Um ritual que leva apenas 7 segundos. Um ritual que pode ser feito em qualquer lugar. Um ritual que trabalha diretamente no subconsciente, onde as verdadeiras mudanças acontecem. 7 segundos. É o tempo de uma respiração profunda. É o tempo de um pensamento focado. É o tempo que separa uma vida de escassez de uma vida de prosperidade. Florence passou anos refinando esse ritual. Testou com centenas de alunas. Viu resultados que desafiavam a lógica convencional. E agora, através deste canal, esse conhecimento chega até você. Poucos canais revelam as técnicas originais de Florence. A maioria repete apenas as afirmações mais conhecidas, sem entrar na ciência por trás delas, sem explicar o porquê, sem ensinar o como. Se essa sabedoria tocou você, se você sentiu que aqui tem algo verdadeiro e poderoso, você pode demonstrar isso agora. O valeu demais aqui embaixo é mais do que apoio ao canal. É você colocando em prática o princípio de troca que Florence tanto ensinava. Florence dizia que dar e receber são faces da mesma moeda. Quando você contribui com alegria, você abre espaço para receber com alegria. É um ciclo, um fluxo, uma dança entre dar e receber que mantém a prosperidade circulando. Agora eu quero que você faça algo. Amanhã, assim que acordar, antes de abrir os olhos completamente, pronuncie: eu sou prosperidade agora. Faça isso por 7 dias consecutivos. E depois volte aqui e conte nos comentários o que aconteceu. Esse é seu primeiro passo, seu compromisso público. Escreva nos comentários: eu começo amanhã. Esse simples ato de escrever já é uma forma de ativar a intenção. Já é um primeiro decreto para o universo. Eu vou voltar aos comentários para ver quantas pessoas estão praticando, para ver os relatos de quem já começou a experimentar mudanças. Esses depoimentos inspiram outros. Criam um campo de manifestação coletivo. Cada pessoa que pratica fortalece o campo para todas as outras. Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Em dezembro, vou trazer mais técnicas de Florence que poucos conhecem. Técnicas de 7 segundos, de 21 dias, de 40 dias. Cada uma com seu propósito específico. Florence Scovel Shinn deixou um legado de transformação prática. Ela não ensinava teoria vazia. Ensinava métodos que funcionavam. Métodos testados. Métodos que continuam funcionando quase 100 anos depois. 7 segundos. É tudo o que você precisa para começar. 7 segundos ao acordar. 7 segundos ao dormir. 14 segundos por dia, que podem mudar sua vida inteira. Florence dizia que a maioria das pessoas complica demais a manifestação. Elas acham que precisam de rituais elaborados, de horas de meditação, de condições perfeitas. Mas a verdade é mais simples. 7 segundos de presença total
valem mais do que horas de prática distraída. Que esses 7 segundos desbloqueiem em você o que estava travado. Que esses 7 segundos abram portas que pareciam permanentemente fechadas. Que esses 7 segundos sejam o início de uma nova era na sua vida financeira. Está feito. Está consumado. O ritual foi ensinado. Agora a prática é com você. Até o próximo vídeo. E lembre-se, 7 segundos. É tudo que o universo precisa para começar a trabalhar a seu favor. Use esse poder com sabedoria e consistência.